Fala, gente boa. Bom, não poderia iniciar o nosso último vídeo, né? Desta nossa penúltima prosa de abril sem mostrar foto velha, né? Tem que mostrar foto velha. Não tem jeito. Não sei se será possível mostrá-la, tá? Mas em todo caso valerá a tentativa. Só um instante. Pá. Essa foto aqui no qual essa foto aqui que está sendo tocada, né, por um dos meus dedos, tá? É do jogo Joinville 0, Curitiba 0. Obviamente esse jogo foi disputado no Ernestão, tá? Isso em março de 78, em fevereiro de 78, caso eu não esteja enganado. Minto, foi em março de 78, tá? Essa foto aqui, ó, não sei se será possível mostrá-la de novo, né? Essa foto que eu pelo menos tentei mostrar, ela está na edição número 416 da revista Placar, de 14 de abril de 78. Não, eu disse março, é abril de 78. Foi disputado esse jogo, Jack 0, Curitiba 0, no Ernestão, obviamente, né? Essa aqui é a revista Placar, né, no qual está essa foto que eu pelo menos tentei mostrar para vocês, tá? E tem uma outra foto aqui, ó. Pena que ela está em preto e branco, né? Infelizmente não sei se será possível vocês enxergá-la, né? Mas essa foto aqui, ó. Pá. Essa foto aqui, ó, que vocês estão vendo é da rua Coronel Francisco Gomes, tá? Bom, como é mais do que sabido, até mais do que óbvio, né? Vocês já devem ter ouvido falar, né? Vocês sabem, né? Estão mais carecas que o Alexandre de Moraes de saber que a rua no qual está localizado o Ernestão é a rua Coronel Francisco Gomes. Beleza, a rua Coronel Francisco Gomes, mas afinal de contas, quem foi esse cara? Quem foi? Vocês devem estar imaginando, mas então o cara era um cara todo poderoso, um cara podre de rico, um cara que mandava em todo mundo, né? Coronel. Bom, se o cara tinha título de coronel, então o cara era o top era o top dos tops, né? Vocês devem estar pensando, né? É um pensamento mais do que óbvio que vocês estão tendo agora. Bom, era quase isso, não era bem isso. Bom, agora eu explico. O Francisco Gomes de Oliveira, esse era o nome completo dele, tá? Aliás, eu tinha me esquecido. O nome da rua é Rua Coronel Francisco Gomes de Oliveira. Mas afinal de contas, quem foi o nosso amigo Chico? Quem foi o Chico, né? Vocês estão perguntando, quem foi o Chico? Bom, o Chico, né, o nosso amigo Chico, ele era um misto de funcionário público com empresário. Mas afinal de contas, qual era a empresa que ele tinha? Ele era dono de uma fábrica que produzia cal, né? E essa produção de cal ela era escoada através do porto do Bucarém. O curioso é que o que hoje nós conhecemos como a Rua do Coronel Francisco Gomes de Oliveira, ou a Rua do Ernestão, como vocês preferirem, essa rua, a princípio, durante muito tempo, aliás, ela teve o nome de Gartenstrasse, ou seja, a Rua do Jardim, porque era um local com muito florido. Pasmem, era um local muito florido, com muitos jardins. Então, esse é o motivo mais do que óbvio dela ter esse nome, de Gartenstrasse, ou Rua do Jardim, como queiram, né? E o curioso é que o homenageado, o cara que hoje batiza a rua, ele não vivia ali. Na verdade, ele vivia na esquina do que hoje é a Avenida Procópio Gomes, com a Rua Ministro Calógeras. Durante muito tempo, a Rua Ministro Calógeras ela teve outro nome, que era ela tinha o nome de Rua São Pedro, ou Peterstrasse, tá? Esse foi o primeiro nome da Rua Ministro Calógeras. Então ele vivia, repetindo, ele vivia na esquina. Ele morava na esquina do que hoje é a Procópio Gomes, é a Avenida Procópio Gomes, com a Ministro Calógeras. Ele acabou falecendo, o nosso amigo Chico, né? Ele acabou falecendo em 1921. Ele nasceu em 1846. Na época ele acabou falecendo aos 75 anos de idade.
há mais de 100 anos, há 102 anos atrás, 75 anos era uma idade muito longeva, né? A maioria da população mal chegava aos 60 anos de idade, né? Mal ultrapassava os 50 anos de idade, melhor dizendo, né? E ele era o nosso amigo Chico, né? Ele era descrito como um homem muito sério, né? Muito de poucas palavras e muito calmo, muito tranquilo. Eu tinha dito que ele nasceu em Araquari, né? Aliás, minto, né? Eu tinha dito que ele nasceu em 1846, ele nasceu em Paraty. Como eu já tinha adiantado, né? Paraty hoje é Araquari. O curioso é que oficialmente Araquari ela foi fundada em 1848, né? Isso foi o início do povoado que acabou dando origem ao que hoje é o município de Araquari. Então ele nasceu, né? Ele era o nosso amigo Chico, ele era mais velho até do que a própria cidade de Araquari, né? E melhor, a Paraty, né? Araquari só passou a ter esse nome, né, o nome atual, que é Recanto ou Refúgio dos Pássaros, né? Esse é o significado da palavra do nome Araquari. A partir de 1943, a partir de 31 de dezembro de 1943, né? Essa é a data que houve a alteração desse nome de Paraty para Araquari. Embora, né, a data oficial de Araquari, como eu mencionei ainda há pouco, seja 1848, presume-se que a ocupação do que hoje é Araquari, ela remonte a 1658. Inclusive, algumas daquelas primeiras famílias que deram início a São Francisco, elas se estabeleceram no que hoje é Araquari, então um local de uma ocupação bastante antiga, né? Então isso explica o fato do nosso amigo Chico ser mais, no caso, o fato de que ele era mais velho do que a própria cidade, né? Porque é um local, como eu disse há pouco, é um local de uma ocupação bastante antiga. Infelizmente não se sabe muita coisa a respeito do Francisco Gomes de Oliveira. Por que ele era coronel? Bom, essa era uma patente, como eu tinha explicado, se eu não me engano, na semana passada, na semana retrasada, não me recordo bem, essa patente de coronel, ela era entregue aos grandes líderes, né, aos empresários, grandes comerciantes, fazendeiros, enfim, aos grandes chefes políticos locais, regionais, e esse era o caso do nosso amigo Chico, né? Ele era, como eu disse ainda há pouco, ele era um misto de empresário com funcionário público, né? E tinha uma grande influência na política local. Inclusive, uma informação que eu já estava me esquecendo, entre 1887 e 1890, o Francisco Gomes de Oliveira foi vereador, né? Esse foi o cargo político que ele ocupou, né? O cargo de vereador, né? Repetindo, de 1887 a 1890. E o título de coronel, como eu acabei de explicar, deve-se ao fato de que ele era um líder político regional, né? Então, ele tinha patente de coronel da Guarda Nacional, que, como eu expliquei em outra ocasião, foi uma corporação criada em 1831 e que veio a ser extinta em 1922 e que, principalmente na época que o Brasil ainda era uma monarquia, chegou a ser mais importante até do que o próprio exército, né? Então, resumidamente, esse foi o hoje nome de rua Francisco Gomes de Oliveira, né? Bom, enfim, era isso que eu teria sim, eu já estava me esquecendo. E o Bucarém? O que significa o nome Bucarém? Bom, possivelmente esse nome Bucarém é um nome de origem indígena. Até as pessoas, os entendidos em línguas indígenas, eles divergem sobre o real significado desse nome, Bucarém. Bom, uma primeira versão, segundo uma das versões, né, Bucarém significaria rio da cobra escamosa. Esse seria a primeira versão. A segunda explicação é que Bucarém significa local onde a terra encurva. E a terceira explicação é que Bucarém significaria nascente das águas curvas, né?
Obviamente, isso é uma referência àquele local onde o Rio Cachoeira faz uma curva e ele se encontra com o Rio Bucarém, né? Então, inclusive, existe a explicação, né, uma explicação de que o Rio Cachoeira ele teria esse nome em função, porque nesse local onde há essa curva, né, que eu acabei de mencionar, lá nos primórdios de Joinville, era possível você ouvir uma pequena cachoeira. Essa pequena cachoeira existia onde hoje é o morro do Museu Freitas Alt. Então, desse local que eu estou mencionando, a curva do rio, era possível ouvir o som dessa pequena cachoeira. Então, por isso o nome é Cachoeira, de Rio Cachoeira. Tá? Mas voltando, então essas seriam as explicações, as possíveis explicações, os possíveis significados do nome Bucarém. Local onde a terra em curva, nascente das águas curvas, ou o rio da cobra escamosa, né? Em função dessa curva, né? Obviamente dessa curva do rio, né? Uma coisa, né, que poucas pessoas, eu acho que praticamente ninguém sabe, é que até os anos 50, os moradores do bairro Bucarém, eles retiravam a água de uma bica que havia muito próxima aonde aquele local onde durante muitos anos funcionou a Ambaliche. Então nas proximidades da Ambaliche, pasmem, havia uma bica d'água. E havia ainda uma segunda bica d'água na rua Afonso Pena. Tá? Então haviam duas bicas d'água naquela região ali, né, da Ambaliche, e era dali que as pessoas, os moradores do bairro, se abasteciam de água, né? Isso até os anos 50. Pasme, embora o Bucarém ele seja encostado no centro. E o Bucarém ele passou a ser servido por energia elétrica nos anos 40, né? Nos anos 40. E uma outra informação curiosa que eu já estava me esquecendo é que havia um salão de festas na rua Afonso Pena e havia ainda um segundo salão de festas chamado Salão Flamengo, onde hoje pasmem, o Senai. Então, onde é o Senai, lá nos anos 40 e 50, né, havia um salão de festas, que era o Salão Flamengo. E antes do Salão Flamengo, pasmem, ali foi o primeiro estádio do América, de 1918 a 1944. Bom, pessoal, como esse vídeo já está interminável, vou ficando por aqui. Perdão caso eu tenha deixado alguma informação importante de fora. Por favor, comentem sem me xingar, por favor. Não xinguem este pobre youtuber. E até semana que vem, um abração a todos, beleza? Falou, um abração.